Maurício, fiquei com uma dúvida. A questão do trabalho de casa, né, doméstico, também está linkado ao Capricórnio? Todo Quer tipo dizer, de trabalho, tá? O Capricórnio, ele seria um signo mais elaborado no trabalho do que o Touro, né? Todos os signos de terra estão associados ao trabalho, mas o Capricórnio seria mais elaborado do que outros signos de terra, como Virgem e Touro, né? Mas aí, quando entra o trabalho, não é só o trabalho. Trabalho de, por exemplo, uma pessoa que trabalha fora, depois chega em casa, ainda tem que fazer comida, ainda tem que arrumar a casa. Sim, você vê essa sobrecarga de trabalho, ela está associada ao Capricórnio. Não especificamente um trabalho é para o Capricórnio, outro é para Touro, outro é para Virgem. Tem? Existe uma tendência, né, que em Capricórnio existe a ideia de querer melhorar, escalar, né, os obstáculos para superar, né? Então, uma pessoa de Capricórnio pode começar na vida lá embaixo e depois conseguir um grande feito profissional, ter propriedades, ter negócios, que em Capricórnio existe aquela ideia de, de avançar, de crescer, de escalar, mais do que nos outros signos de terra. Existe aquela ambição de crescer. Por isso que a gente viu a imagem lá da cabra subindo a montanha, mesmo que seja íngreme, mesmo que ela está correndo risco de vida, né? Ela está ali escalando aquela montanha. Tá? Agora, a gente não vai querer separar que o trabalho de casa não é de Capricórnio. Tá? O trabalho de casa poderia ser o de Câncer, né? Porque Câncer é o do lar, mas é trabalho, é de Capricórnio também. Tá? Qualquer trabalho está associado ao elemento terra. Tá? É, bom, agora em Aquário, nós vimos Aquário é regido por Saturno e Ra. Veja que Saturno rege Capricórnio e rege Ra. Só que Aquário é mula tricona de Saturno. Então, Aquário está muito mais associado ao uso da inteligência, porque Aquário é um signo do elemento ar. Ele é fixo, né? Ele é masculino, quente e úmido, né? Então, ele é fixo nas ideias, né? E isso dá uma qualidade para ele melhor do que outros signos do elemento ar, né? No caso, Gêmeos e Libra. Tanto os Gêmeos e Libra vão ter inclinação aos estudos, mas Aquário, por ser fixo, ele tende a persistir, a se aprofundar mais do que os outros signos de ar, né? Então, o fato dele ser fixo aqui dá esse diferencial para os aquários sendo do elemento ar, porque o elemento ar tem a natureza dele de ser volátil, né? De ter muita mutabilidade. Só que aí em aquário existe a fixação, ele é fixo, ele é de meio de estação. Então ele tem a capacidade de se aprofundar mais ainda do que os outros também do elemento ar. Tá? Então, aí novamente estamos vendo o catavento aqui, como a gente viu nos outros signos de ar, e o símbolo do elemento ar, que é o círculo azul. Depois a gente vê uma figura aqui de duas pessoas, dois
perfis, né, de pessoas, mas com muitas cores ali na região do cérebro, dando a entender que Aquário é um signo de inteligência, uma inteligência muito mais diferenciada do que outros dos signos de ar. Depois vem uma imagem aí de uma pessoa com um calendário, marcando alguma data e cronometrando alguma coisa, porque tem um relógio aí. Então, essa imagem da ideia de planejamento. Em Aquário existe uma inclinação ao planejamento. Quando você faz planejamento, você está vendo num campo mais amplo, né? Você está destacando, às vezes até delegando, que algumas coisas vão ficar, por exemplo, eu vou fazer certas coisas nos dias tais, outras coisas nos dias tais, né? Você vai separando as atividades ou suas metas, né? Então, essa ideia de planejamento está associada à capacidade ou profundidade do pensamento de Aquário. Tá? É por isso que em Aquário existe a inclinação forte à tecnologia, e a astrologia está muito associada a Aquário também, porque Aquário ela é considerado o signo do futuro, né? Futurista. Quando você faz um planejamento, um cronograma, você está destacando, ó, certa coisa eu vou falar em tantos minutos, depois eu falo mais 15 minutos sobre isso, mais 15. Você está pensando no futuro, da mesma forma que você pode planejar para a sua empresa, que você vai crescer mais 5% no ano, mais 10% no outro ano. E, obviamente, que você tem que ter algumas estratégias para te dar certeza que você vai conseguir atingir essa meta. Né? Então, elaborar o futuro, planejar o futuro, está a ver com Aquário. E, por isso, a astrologia, a psicologia também está muito associada a Aquário, porque envolve o estudo da mente humana, né? E entender o ser humano, né? Entender os impulsos, os medos, as coisas que estão ocultas na mente humana, tem a ver com Aquário. Né? Então, a tecnologia em geral, mas também o estudo de coisas que envolvem o ser humano, como a psicologia e outras coisas. E aqui vem uma figura depois de pessoas com roupas distintas, né? Tipo, bem vestidas, né? Mostrando pessoas que têm um destaque na sociedade, né? Conseguiu atingir os objetivos, se formou, ou trabalha num local especial, por exemplo, um advogado, uma secretária, uma outra pessoa de qualquer outra atividade, mas são pessoas aceitas pela sociedade, né? Porque em Aquário existe o sentimento de grupo, de coletividade. Em Aquário, o pensamento da pessoa não está mais voltado apenas para si próprio, como acontece em Leão. Ele já vai estar pensando na coletividade, o que é bom para ele e para os outros que estão com ele. Né? Depois, em Aquário, vai vir uma figura aqui de uma lupa, várias lupas, né? E destacando várias coisas, uns gráficos, mostrando a pesquisa é uma coisa conectada com Aquário também. Né? Pesquisa de estatística, por exemplo, qualquer tipo de pesquisa está associado ao Aquário. E, por último, a figura de várias mãos para cima, né? Mostrando assim várias pessoas que fazem parte de um grupo
né? Essa mão levantada aí, cada um está acenando que está ali, está presente ali, né? Então, a coletividade está associada a Aquário. E o mantra de Aquário é Om Grirnir Tuastha Aditya.